Olá, queridos, queridas, satisfação tê-los aí deste lado para poder apreciar e construir um pouco mais o seu conhecimento sobre química, em específico química orgânica e mais específico ainda isomeria e isomeria geométrica e no ponto mais específico isomeria geométrica nos compostos de cadeias carbônicas abertas. Professor, eu sei, professor, que toda aula tem objetivos e tem questionamentos. Diga aí, professor. Então venha comigo. Venha comigo. Aqui estão os objetivos. Conceituar isomeria espacial geométrica, compreender como ela é em compostos de cadeia aberta, praticar o conhecimento por meio de questionamentos. E os questionamentos da aula são: o que é uma cadeia carbônica? O que significa um composto de cadeia aberta ou fechada? Como nomeamos os isômeros cis e trans? E como nomeamos os isômeros E e Z? Veja que nós temos trabalho. Então, vamos lá, mãos à obra. Então, o que vem a ser uma cadeia carbônica, professor? Por favor, professor, só para ficar mais fixado na minha mente aqui, professor. Olha, uma cadeia carbônica é um conjunto de todos os átomos de carbono e os heteroátomos que constitui a molécula de qualquer composto orgânico. Qualquer composto orgânico vai ter ali os átomos que o compõem. E o conjunto desses átomos de carbono e os demais, nós nomeamos de cadeias carbônicas. E essas cadeias carbônicas são diversas, são variadas, por isso nós as classificamos. E uma classificação muito interessante é essa, em cadeias carbônicas abertas e cadeias carbônicas fechadas. Muito bem. A cadeia carbônica aberta é aquela onde as suas extremidades não se ligam. Nós não vamos encontrar um ciclo, nós não vamos encontrar um anel na cadeia carbônica. Já a cadeia carbônica fechada é justamente o oposto, né? Nós vamos ter as suas extremidades se ligando, formando um ciclo ou um anel. Então aqui nós temos dois exemplos. Aqui, olha. Essas duas cadeias carbônicas são abertas, observe, porque as suas extremidades não se ligam, só que há uma diferençazinha entre uma e outra. Essa aqui ela é classificada como cadeia normal, pois nós só temos carbonos primários e secundários. Essa aqui é classificada como uma cadeia carbônica ramificada. Por quê, professor? Porque nós temos esses carbonos fora da cadeia carbônica principal, tá? Ou então nós temos pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Neste caso, um carbono quaternário, que seria esse, né? Professor, por favor, me lembre o que é um carbono quaternário, professor. Tá bom. O que você não me pede que eu não lhe faça com muita alegria? Carbono quaternário é aquele carbono que está ligado a outros 4 carbonos, meu caro. Aqui nós temos dois exemplos de cadeias carbônicas fechadas. Aqui nós temos uma cadeia carbônica aromática, onde nós temos o anel aromático, também chamado anel benzênico, e aqui nós temos uma cadeia fechada não aromática. Exatamente porque nós não temos o anel aromático, tá? Muito bem, muito bem. E aqui nós temos uma classificação do fenômeno isomeria. O fenômeno isomeria é aquele fenômeno que ocorre entre as substâncias orgânicas, onde nós temos diferentes substâncias constituídas pelos mesmos átomos, ou seja, com a mesma fórmula molecular. E esses isômeros, esse fenômeno, nós classificamos, né, uma classificação genérica, geral, entre isomeria plana e isomeria espacial. E essas isomerias são subclassificadas. A isomeria plana tem sua subclassificação e a isomeria geométrica também tem a sua subclassificação. Está aqui a subclassificação da isomeria plana. Função, cadeia, posição, metameria
e tautomeria. Professor, como que nós podemos analisar, professor, os isômeros de isomeria plana? Apenas analisando a fórmula estrutural no plano. Tá? Agora, o que não acontece no caso da isomeria espacial, que é subclassificada em geométrica e ótica, mas para nós analisarmos, diferenciarmos elas, nós temos que analisar no espaço. Ok, professor? Então, como é a isomeria cis ou trans, professor? Cis-trans. Me explique um pouco mais, professor. Eu quero aprofundar, eu quero mergulhar nesse assunto. Tá. Para ver esse tipo de isomeria cis-trans, tá, ou Z e E, os compostos abertos, acíclicos, devem apresentar pelo menos uma dupla ligação entre os carbonos e cada um dos carbonos da dupla deve apresentar grupos ligantes diferentes. Observe esta imagem aqui. Nós temos dois carbonos ligados duplamente e os ligantes diferentes entre si. Y diferente de X e A diferente de B. E aí nós temos um exemplo aqui. Observe, dois carbonos ligados duplamente, dois cloros orientados na mesma direção. Aqui eu tenho o meu modelinho, observe aquela substância aqui no espaço. Os átomos de cloro seriam as bolinhas verdes, de carbono preta, branca e hidrogênio. Observe que os átomos de cloro estão todos na mesma orientação, no mesmo plano. Agora, professor, aqui então, professor, seria cis. O nome desta substância seria cis-1,2 de cloroeteno. Por que, professor, cis? Por causa da orientação dos átomos de cloro. 1,2 porque eles estão ligados no carbono 1 e número 2. Di porque são dois cloros. Tá? De cloro, Et porque são dois carbonos, En porque tem a dupla ligação e O porque é um hidrocarboneto. Muito bem. Professor, e neste caso, observe, neste caso nós temos os dois átomos de cloro em ângulos, lados opostos. Observe, eles estão em lados opostos diferentes na outra situação. Então aqui a nomenclatura é trans. Trans 1,2 de cloroeteno. Mas tem outra situação que nós não podemos usar os termos cis e trans. E é uma situação muito parecida. Só que nós aí utilizamos os termos E e Z. Por quê, professor? Porque neste caso de isomeria, nós vamos ter os ligantes, todos eles diferentes. Observe, cloro diferente de hidrogênio, que por sua vez diferente do bromo, diferente deste metil ali. São todos ligantes diferenciados. Então, nós não podemos usar os termos cis e trans. Nós usamos os termos E e Z. Quando é E e quando é Z, professor? O isômero Z é aquele que apresenta dois ligantes de cada carbono, dos dois carbonos ligados duplamente, com os maiores números atômicos, e o outro isômero será o E. Então, observe aqui, ó, nós temos esses dois com maiores números atômicos, orientados no mesmo plano, na mesma direção aqui. Aqui o número atômico do carbono é 6, aqui do bromo é 35, aqui do cloro é 17. Então, nós temos aqui na mesma orientação, aqui nós usamos o termo, essa letrinha Z para diferenciar. Professor, de onde vem esse Z, professor? Zion? O nome do nosso intérprete aqui? Não, poderia ser em homenagem a ele, mas não é. Professor, de onde vem esse Z? Já te explico. De onde vem o E também? Já te explico de onde vem, tá bom? Aqui, quando estão em lados transpassados, nós usamos esta letrinha E. Então, aqui vai ser Z2-bromo, 1-cloropropeno, tá? Bromo, porque nós temos o átomo de bromo. Cloro, porque temos o cloro. O bromo está ligado no carbono número 2, né? E o cloro está ligado no carbono 1, ó. 1, 2, 3. Prop, porque são 3 carbonos na cadeia carbônica. En, porque tem a dupla ligação química. E O, porque é um hidrocarboneto. Então, aqui vai ser Z.
e aqui vai ser E2-bromo-1-cloropropeno. Tá, professor? Fiquei muito curioso, professor. Por favor, eu não estou conseguindo me concentrar direito porque eu quero saber a origem desse termo Z e E. Por que não pode homenagear o meu nome? Essas letras aí vêm da língua alemã, tá? Vem da língua alemã, aonde o E significa opostos, né? Vem do termo entgegen, que em alemão quer dizer oposto, e a letra Z também da língua alemã, zusammen, que quer dizer juntos. Tá? Então, a ordem de prioridade pode ser feita pelo número atômico, como vimos no slide anterior, ou pela complexidade do radical ligado ao carbono da dupla. Por exemplo, um radical etil tem prioridade em relação a um metil, porque o etil é mais complexo, ou seja, tem mais carbonos. Professor, olha, eu tenho certeza que eu entendi tudo, mas eu gostaria, professor, de praticar, tá? Exercitar esta informação. Você pensa que eu não pensei em ti, né? Você pensa que eu não pensei em ti. Eu tenho algo preparado para você, tá? Então, observe aqui neste outro exemplo aqui, ó. Então, aqui nós temos o Z, por quê? Porque nós temos aqui, ó, os ligantes mais complexos na mesma orientação, Z3-metil, pente 2-eno, e aqui E porque estão transpassados, Z3-metil, pente 2-eno. Muito bem, agora chegou a sua vez. Aqui nós temos uma atividade, você deve ver todas essas fórmulas estruturais e quais desses compostos apresentam isomeria geométrica. Faça a representação dos isômeros de cada composto que apresenta isomeria geométrica. Tempo.
Professor, olhe, confesso que me bati um pouco nesse exercício, mas cheguei lá. Cheguei numa resposta. Quero conferir. Venha então, venha conferir, venha conferir. Então, aqui nós temos o composto A e o composto C. Nesses dois compostos, não há isomeria geométrica. Por que não há isomeria geométrica? Pois não há grupos ligantes diferentes em um dos carbonos da dupla. Observe, aqui, olha, nós temos apenas o CH3 e esses dois carbonos com os hidrogênios. Não temos ligantes diferenciados. Aqui a mesma coisa, também não temos ligantes diferenciados, porque esses dois CH3 são iguais. Então aqui não há isomeria geométrica. Agora, nesse composto B, há isomeria geométrica. Pois os ligantes são diferenciados, tá? Então observe, nós vamos ter aqui, ó, o C2H5, CH3, cloro e hidrogênio. Ligantes diferenciados, então nós vamos ter isomeria geométrica. E aqui nós temos, portanto, transpassado e aqui nós temos na mesma orientação. C2H5 e o cloro, transpassados aqui em lados opostos, C2H5 e o cloro no mesmo plano, na mesma orientação. Então, no composto B, existe isomeria geométrica e também no composto D, há isomeria geométrica, pois há grupos ligantes diferenciados. Observe, nós temos o CH3H, C2H5 e H. Temos ligantes diferenciados e aqui, então, nós temos, portanto, na mesma orientação, no mesmo plano, no mesmo lado, e aqui nós temos lados opostos, o outro isômero. Muito bem, agora eu tenho uma outra atividade dando sequência a esta aí. Qual é, professor? Você vai dar o nome para esses isômeros. Tempo para você.
Ok, professor, muito bem, estou gostando demais, professor, de isomeria. Olha, estou surpreso, porque a princípio eu pensei que eu ia ter um pouco de dificuldade, mas também, né, com a sua dedicação, com a sua aplicação, o seu destino não pode ser outro a não ser a universidade. Eu tenho certeza disso. Confere comigo a resposta aqui. Venha aqui. Observe. Então, nós temos esses isômeros, ok, tá? Nós temos aqui o buteno, porque são 4 carbonos, e aqui nós temos o penteno, porque são 5 carbonos, e tem a dupla ligação, por isso que é EN. Aqui nesse caso, ó, nesse primeiro caso, nós temos o C2H5 e o cloro em lados opostos. Lembre que aqui nós não usamos o termo cis e trans, porque esses ligantes aqui são todos diferentes um do outro. Nós usamos os termos E e Z. E quando nós temos os ligantes em lados opostos, nós usamos o termo E. Quando temos os ligantes na mesma orientação, no mesmo lado, usamos o termo Z. Muito bem, então aqui vai ser E, um cloro, por quê? Nós estamos numerando a cadeia a partir daqui. No carbono número 1 nós temos o cloro, no carbono número 1 nós temos a dupla ligação, por isso que vai ter esse 1 aqui no meio do but e o eno, tá? Então, 1, 2, 3, 4, tá? E no carbono número 2 nós temos esse radicalzinho chamado metil. 1 E, 1 cloro, 2 metil, but, 1 eno. Aqui será o mesmo nome. A única diferenciação vai ser, ao invés de ser E, será Z. Por quê, professor? Porque aqui esses dois ligantes C2H5 e o cloro, essa etila aqui, e o cloro estão no mesmo lado. Muito bem, e aqui nós temos o penteno. Pente porque é 5, em porque tem a dupla ligação, O porque é um hidrocarboneto. Penteno. Aqui é o Z, porque estão no mesmo lado esses dois ligantes, C2H5 e o CH3. Neste caso, o C2H5 e o CH3 estão em lados opostos, usamos o termo E. Ah, professor, gostaria de aprofundar um pouco mais, professor. E eu pensei ainda mais em você. Mire aqui a câmera do seu smartphone, acesse esse QR Code e você vai ler esta matéria Amor ao Primeiro. Professor, não seria amor à primeira vista? No caso dos insetos, não. No caso de muitos seres vivos, é amor ao primeiro odor. Sim, professor, esse odor que atrai os machos para as fêmeas, por acaso tem a ver com isomeria, com substâncias químicas? Tudo a ver, tudo a ver. Você vai ler esta matéria e vai poder responder o que são feromônios, para que servem insetos, o que aconteceria com o meio ambiente se os insetos fossem extintos? Não podemos nem pensar nesta possibilidade, tá? Muito bem. Que pena, que pena. Estamos chegando ao fim. O que nós estudamos nessa aula? Olha, conceituamos isomeria espacial e geométrica, compreendemos como ela ocorre em compostos de cadeia aberta, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos. E, professor, já estou triste, professor, porque eu já sei, porque está acabando. Acabou! Muito obrigado por você estar aí e privilegiando todo o trabalho aqui dos técnicos, dos professores, dos intérpretes do Aula Paraná. Um grande abraço e nos vemos até breve.